Bom dia, irmãos. Eu quero convidar você para que nesse culto a gente esteja expressando a glória do Senhor, sabendo que Deus é um Deus a qual é digno de receber todo o nosso louvor, a nossa adoração. É um culto em que nós, inclusive, de forma presencial lá na igreja, com todas as prevenções, nós estamos resgatando neste domingo mais um trabalho que a igreja sempre teve, principalmente dentro do contexto de escola dominical. Nós estamos reiniciando, a partir deste domingo, a classe de jovens e adolescentes, sabendo que de 13 anos para cima, as pessoas até os 59, 60 anos, têm toda a liberdade para estar na nossa igreja. Nós temos muita alegria de que domingo passado tivemos um grupo muito significativo, percebendo o desejo que as pessoas estão tendo de voltar à comunhão dentro do templo. Tinha alguns jovens, alguns adolescentes presentes, e conversando com o nosso irmão Ederson, que é professor da classe de jovens e adolescentes, neste domingo estamos reiniciando essa atividade da classe, aonde tanto na classe dos adolescentes quanto aqui em cima, na classe dos adultos, nós estaremos desenvolvendo o mesmo tema, a sequência dos estudos no livro de Efésios, para que a família como um todo tenha a oportunidade de, quando estiverem em casa, conversarem sobre o texto, porque são coisas enriquecedoras para abençoar e trazer edificação para a vida de toda a família. Por isso, queremos agradecer a Deus pelas oportunidades e pelo desejo que Deus tem plantado no coração de muitos de estarem regressando ao culto presencial na nossa igreja. Mas mesmo assim, ainda continuaremos transmitindo os cultos através do canal da igreja no YouTube, para que aqueles irmãos que não tiverem possibilidade de vir, será continuado também o trabalho que é feito através do grupo Andando com Cristo, que é o projeto em estar levando mensagem para as crianças, também serem enriquecidas no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e os irmãos estarem em suas casas cultuando e louvando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando. Pai, queremos agradecer ao Senhor pela proteção que o Senhor tem concedido às famílias da nossa igreja, concedido ao nosso município diante desse período de pandemia, e colocado no coração de muitos o desejo de estar voltando para o culto presencial, para numa comunhão com os nossos irmãos, glorificarmos e sermos edificados mutuamente uns com os outros na comunhão que podemos ter dentro da Tua casa, Pai. Abençoe e que este culto seja para a honra e para a glória do Teu nome. Te oramos no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Pai. Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas em humilhar preciso de ti. Vem me
No domingo passado, quando nós estávamos dando continuidade aos estudos sobre o livro de Efésios, na sequência de todos os seus capítulos, nós entramos no capítulo 3, que já é que é a primeira metade do livro, a qual o apóstolo Paulo foi colocando de uma maneira muito pessoal, como que abrindo o seu coração, a realidade daquilo que ele recebeu como revelação do Senhor, falando a respeito do mistério de Deus para estar evangelizando aos gentios, e nessa revelação que ele recebeu, procurar mostrar para os irmãos da igreja de Éfeso que eles faziam parte, juntamente com os judeus, de todas as bênçãos que Deus havia concedido por promessa, fazendo deles coparticipantes e co-herdeiros dessas promessas que Deus concedeu ao longo de toda a história no Velho Testamento, culminando na pessoa de Cristo Jesus, fazendo tanto de judeus quanto de gentios um só povo, unido pelo sangue de Jesus, fazendo com que eles viessem a pertencer à mesma família, a família de Deus, corpo vivo de Cristo Jesus. Essa, de maneira bem clara, que o apóstolo Paulo menciona no primeiro verso do capítulo 3, era a causa a qual Deus havia revelado e concedido ele como ministério para evangelizar os gentios. E depois disso, ele faz uma segunda oração que é encontrada dentro do livro, uma oração muito específica. E é interessante que quando a gente se refere a orações, a oração ela tem o poder de estar revelando os desejos e a ansiedade de uma pessoa diante de Deus. É o que o apóstolo Paulo coloca diante disso. Por isso eu convido você para, juntamente com o apóstolo Paulo, no texto que se encontra em Efésios capítulo 3, do verso 14 ao verso 21, nós estarmos fazendo esta oração. Só que eu quero fazer essa oração numa outra tradução, que é a tradução Almeida atualizada, a Bíblia mais recente em que a Sociedade Bíblica do Brasil nos trouxe, aonde na sua linguagem, que é uma linguagem muito gostosa da gente estar ouvindo, esta oração é mencionada da seguinte maneira: por essa causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Quando a gente procura compreender essa oração que o apóstolo Paulo nos traz, a gente poderia fazer um paralelo com a oração que Jesus Cristo fez, conhecida como oração do Pai Nosso, aonde no corpo da oração ela é basicamente dividida em três partes. A parte introdutória da oração, que diz Pai Nosso que estás nos céus, e daí vem a segunda parte com todos os pedidos que fazem parte da oração do Pai Nosso, e a sua conclusão mostrando a glorificação dada a Deus quando diz: e toda a honra e glória seja dada ao Senhor. Na oração que o apóstolo Paulo faz aqui, ela pode ser dividida da mesma forma. Ela tem a sua introdução, a sua parte de conteúdo em que o apóstolo Paulo menciona o seu desejo, coloca a sua ansiedade a favor dos irmãos em Éfeso, como também a sua conclusão. E eu gostaria que você estivesse observando essas partes, como o texto vai apresentando, da seguinte maneira. Primeira coisa, você perceba que é uma oração totalmente fervorosa. É uma oração em que ele expressa todos os seus desejos
com muito fervor diante de Deus, repetindo as mesmas palavras que ele inicia o capítulo, quando ele diz, por esta causa, mencionando que a causa dele era sempre a favor dos gentios e que ele, nesta causa, procurava rogar diante de Deus os eternos propósitos que Deus tinha para estar se cumprindo para a conversão dos irmãos em Efésios e os propósitos para qual Deus tinha para a edificação de todos eles. Essa era a preocupação que Paulo tinha em se colocar diante de Deus. Só que depois que ele fala que era por esta causa que ele estava mencionando a sua oração, ele se apresenta completamente contrito e quebrantado diante de Deus ao fazer a seguinte afirmação: por esta causa eu me ponho de joelhos. Aqui existe um contraste muito interessante, porque os judeus tinham por hábito fazerem as suas orações de pé. Normalmente era muito difícil um judeu se colocar completamente prostrado diante do Senhor, e de uma maneira completamente contrária, sendo judeu, o apóstolo Paulo, mas sendo completamente fervoroso, ele demonstra toda uma humildade, um quebrantamento de coração, se colocando de joelhos perante o Senhor para rogar a Deus aquilo que ele queria que viesse a estar abençoando. E essa bênção não era exclusivamente para os gentios, porque na sequência ele vira e diz, a quem toma todo o nome de toda a família, tanto nos céus quanto na terra. Ele coloca a realidade de uma família completa, como ele virou para os gentios, dizendo que cada gentio, ao se converter a Cristo Jesus, ele passava a pertencer à família de Deus, corpo vivo de Cristo, e ele procura mostrar que essa família é bastante ampla. Ampla no sentido de alcançar gentios e judeus, ampla no sentido de alcançar os que estão nos céus, os que estão na terra, e poderíamos dizer ampla no sentido temporal, tanto pessoas do passado que faziam parte da família de Deus, como cada um de nós que vivemos nos nossos dias, que pela fé em Cristo Jesus também passamos a pertencer a esta família, povo exclusivo de Deus, propriedade do Senhor, e por isso o apóstolo Paulo fazia essa oração a favor dos crentes em Éfeso, mas mostrando toda essa amplitude. E ainda, no mesmo verso, ele procura mostrar ainda na introdução o propósito com relação a isso, para que, segundo a riqueza da sua glória, o Senhor viesse a manifestar o seu favor para com os irmãos na igreja de Éfeso. Porque logo em seguida ele vai dizer assim, vos conceda, ou seja, que o Senhor venha a dar aos irmãos dos Efésios. E daí ele começa exatamente a segunda parte da oração, que expressa todo o conteúdo que nela se encontra. E ali você vai encontrar 5 pedidos bem claros que o apóstolo Paulo faz a Deus em sua oração, naquilo que ele estava rogando humildemente, quebrantado de coração, se colocando contrito de joelhos diante do Senhor, rogando que Deus viesse conceder, pela sua bondade, pela riqueza da manifestação da sua riqueza, da sua glória, para favor dos irmãos em Éfeso, a qual ele vai expressar da seguinte maneira. Primeiro pedido, que sejam fortalecidos. O fortalecimento daqueles irmãos estava relacionado com o fato deles procurarem se firmarem cada vez mais na fé e no amor que o apóstolo Paulo destaca como uma grande característica da vida daqueles irmãos na sua primeira oração, ainda no capítulo 1 deste livro. A maneira como eles viviam, expressando a fé poderosa em Cristo Jesus, uma fé operante que levava eles, mesmo diante das adversidades que viviam, não se dobrar às circunstâncias, rompendo o compromisso de fé que tinham com Jesus e também o amor que eles expressavam um para com os outros. E o apóstolo Paulo, em sua segunda oração, a primeira coisa que ele pede é exatamente isso, que sejam fortalecidos nesse princípio de vida em que procuravam ter em Cristo Jesus.
e que esse fortalecimento fosse manifestação do poder de Deus através do seu Santo Espírito sobre todos eles, fortalecidos com poder. A ação do Espírito de Deus em estar fortalecendo o íntimo deles, o homem interior, o seu próprio coração, fortalecendo a sua fé, a sua prática de amor para com todos os outros irmãos. O segundo pedido que o apóstolo Paulo coloca ali na sua oração é que Cristo estivesse habitando firmemente no coração deles. Aqui talvez você poderia perguntar, mas eles já não haviam se convertido, já não haviam aceitado e manifestado a fé em Cristo Jesus? Como que o apóstolo Paulo pede para que Cristo venha habitar em vossos corações? Ele coloca isso numa realidade não estática, mas contínua, para que não viessem a se afastar da fé, mas saber que Cristo Jesus era a razão de todo viver e que deveria de estar intensamente dentro do coração deles, buscando algo que o apóstolo Paulo vai mencionar em outro pedido, numa busca da plenitude de Cristo dentro da vida deles. Habitando Cristo dentro do meu coração, dentro do seu coração, é o fato da gente buscar a vida de Cristo dentro de nós a cada dia, mais e mais, para que venhamos como seguidores de Cristo Jesus, seus discípulos, estarmos caminhando nos seus passos, seguindo a Jesus Cristo em tudo aquilo que Ele expressa para a nossa vida, para que nós venhamos a viver segundo a sua boa e agradável vontade, procurando se afastar do pecado, procurando deixar as coisas desse mundo de lado, repudiando tudo aquilo que desagrada a Deus na nossa vida e tendo cada vez mais Cristo Jesus habitando dentro de nós, vivendo intensamente a vida de Cristo Jesus. O terceiro pedido que você observa na sequência do texto, o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, conceda a esses irmãos que sejam arraigados e alicerçados em amor. Nas duas expressões que o apóstolo Paulo menciona ali, ele usa duas figuras de linguagem. Primeiro, a realidade de uma árvore sendo muito bem enraizada, arraigada, aonde a raiz é a base daquilo que sustenta a árvore para levar os alimentos necessários em toda a ceifa que a árvore necessita para se desenvolver. É da raiz da árvore que é tido a sustentação para que, por mais que venham diversos vendavais, circunstâncias de tempestades adversas, a árvore sempre fica firme por estar bem enraizada, por estar arraigada firmemente na terra. E a outra figura de linguagem que o apóstolo Paulo menciona é a figura de linguagem de construtor, quando ele diz estar alicerçado. É como se Paulo viesse a levar eles a lembrarem a maneira como eles se tornaram edifícios santos do Senhor, mencionado em outra parte do livro que nós já estudamos. E esse alicerce era a base para que este edifício estivesse firme e jamais viesse a cair diante das circunstâncias, das dificuldades, das perseguições, daquilo que se volta contra a vida. Mas ele coloca o motivo, o que deve ser enraizado, o que deve ser alicerçado. A vida de cada um deles alicerçada em amor. E aqui a gente vê a expressão de duas formas. Primeiro, uma expressão vertical, quando este amor é a manifestação de Deus em Cristo Jesus na vida de cada um de nós, na vida dos nossos irmãos, que se torna a base, a raiz, o alicerce da nossa vida. Mas também isso é expressado através dos irmãos, numa horizontalidade de estar expressando através da vida de cada um dos irmãos em Éfeso e cada um de nós, experimentar esse amor transmitido para a vida de muitas pessoas. Esse amor é o que sustenta a nossa vida. Este amor é o que faz a gente perceber a realidade do que Deus fez a nosso favor. Esse amor é o cumprimento
que nós devemos estar praticando do mandamento que Deus nos concedeu de estar amando uns aos outros como nós devemos amar a nós mesmos. E isso tem que ser o alicerce, o arraigamento da vida de cada um de nós. Quarto pedido que o apóstolo Paulo, ainda nessa sequência, quando ele diz que deveriam de conhecer o amor de Cristo. Veja como as coisas estão interligadas. Primeiro, ele pede para que seja fortalecido no poder de Deus através da ação do Espírito Santo na vida de cada um dos irmãos, na vida de cada um de nós. Depois ele pede para que Cristo venha habitar intensamente no coração, em buscar o viver em Cristo Jesus de uma maneira muito firme. A terceira coisa é que, como essa habitação de Cristo, ela se torna o enraizamento, o alicerce da nossa vida de uma forma muito amorosa. E esse amor é baseado naquilo que conhecemos do amor de Cristo Jesus na nossa vida. É muito difícil, às vezes, as pessoas terem uma intensidade da compreensão quando Paulo ele procura colocar isso em dimensões, porque ele vira e diz assim: estar alicerçado a fim de conhecer ou compreender todos os santos a respeito deste amor que ele se expressa de maneira alta, profunda, larga, comprida, colocando essas dimensões como se fosse uma realidade métrica, mas uma realidade que se expressa por todos os lados, por tudo aquilo que nos é envolvido, em todas as realidades da nossa vida. Devemos de conhecer e estar firmados nesse amor de Cristo Jesus. E o quinto pedido que ele coloca na sua oração é que todos viessem a ser tomados da plenitude, de toda a plenitude de Deus. Devemos de estar continuamente buscando nos encher do Espírito de Deus, crescendo em Cristo Jesus e nele atingir a sua plenitude, que é um processo de vida que nós somente iremos alcançar o dia que Cristo Jesus vier nos buscar para estarmos eternamente com Ele. Mas enquanto isso, devemos de estar buscando plenamente essa vida plena, essa vida abundante em Cristo Jesus. Na conclusão da oração, é uma expressão muito bonita e eu quero repetir os versos, que a conclusão da oração está no verso 20 e 21, que nos diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vamos trocar um pouco as ordens das palavras. É como se Paulo, na sua conclusão, dissesse assim: Deus é poderoso para fazer grandes coisas na sua vida. Deus é poderoso para fazer o que nós pedimos. As nossas necessidades, as nossas ansiedades que colocamos diante de Deus, Ele é poderoso para fazer isso. Deus é poderoso para fazer o que pedimos e até mesmo o que pensamos, que muitas vezes nós não expressamos isso em palavras, e Deus procura ler o desejo do nosso coração, aquilo que se passa dentro de nós. Deus olha o nosso pensamento e é poderoso para estar fazendo aquilo que pensamos. Deus é poderoso para fazer tudo. Veja a maneira como Paulo coloca: Deus é poderoso para fazer tudo o que pedimos. Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos. E ele ainda coloca uma ênfase muito forte ao dizer: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Por isso que Paulo expressa
na sua oração todo o seu desejo daquilo que ele gostaria que Deus concedesse para os irmãos em Éfeso e como Igreja de Cristo de todas as gerações viessem a receber isso como uma grande dádiva, como uma grande bênção do Senhor, para que o estilo de vida deles continuassem sendo firmes em Jesus Cristo. Aqui a gente teria que refletir através da seguinte pergunta: será que o estilo de vida que você tem, será que as orações que você faz refletem a glória de Deus? Porque tudo que Paulo estava pedindo era para manifestar a glória de Deus. Por isso ele conclui no último verso da sua oração em dizer: a Ele, ao nosso Deus poderoso, seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, em todas as gerações, para todo sempre. Devemos estar manifestando a glória de Deus. Às vezes as nossas orações, elas são tão egoístas que não expressam a glória de Deus. Será que as suas orações, o seu estilo de vida, expressa a glória de Deus naquilo que você pede, naquilo que você faz, naquilo que você pensa? Será que a sua vida condiz com uma oração dessa? Procure refletir. E na sua reflexão, coloque a sua vida diante de Deus. Em nome de Jesus. Amados irmãos, se essa mensagem edificou a sua vida, compartilhe ela com os seus amigos, com pessoas queridas, divulgando o canal da nossa igreja, para que essa mensagem chegue ao coração de muitas pessoas que necessitam de ouvir a palavra de Deus. E o meu desejo é que Deus enriqueça a sua vida com muitas bênçãos e tenha uma semana embaixo da bênção do nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a ação poderosa do seu Espírito seja com todos os irmãos desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe.